Estou aqui no canal Pretos FC para falar a respeito dos jogos que já terminaram na Série A do Brasileiros do sábado e agora pela manhã neste domingo o empate do Flamengo com o Ceará 1-1 no Maracanã com mais de 60 mil pessoas. O Gabigol foi expulso e o Jô também. O Jô no primeiro tempo e o Gabigol no segundo. E os dois por reclamação e sinceramente bem expulsos. Eu começo falando do jogo do Flamengo e depois eu passo para o jogo do Palmeiras, que empatou com o Bragantino, e falo também dos outros jogos que aconteceram na Série A do Brasileiro. Mas vamos lá, Flamengo e Ceará. E aí no Twitter, no meu Twitter, durante o jogo, o Dorival Júnior escalou uma formação com o Varela e com o Pulgar, os caras que chegaram agora. E aí deixou o Vidal e o Mateuzinho fora. Reserva do reserva, né? E aí o Ceará largou na frente, um golaço de contra-ataque, puxado pelo Vina, lança o Mendonça, que toca pro Jô e o Jô faz o gol. Foi um golaço um belo gol de contra-ataque, 1-0. Aí no segundo tempo, o que o Dorival faz? Coloca o Everton Ribeiro e o Pedro. É aquilo que eu tô dizendo, aquele negócio. Os treinadores querem poupar faltando 2 meses para terminar a temporada. 2 meses. Eles pouparam o ano inteiro. Nessa reta final, não dá para poupar. E acho que o Flamengo ainda foi pior do que o Palmeiras, porque o Flamengo tocou 4-0 no Vélez Sarsfield, na Libertadores, e joga nesta quarta-feira. Com o time reserva, o Flamengo não vai levar 4 gols. Com o seu time reserva na quarta, o Flamengo segura o resultado, certamente. Pode perder até por 3 e tem que passar. E se perder, perdeu. Tem que passar. E vai passar com qualquer time. E aí hoje, ao invés do Dorival escalar força máxima, ele botou um monstrengo em campo, reserva do reserva, uma mistura ali que não funcionou. O Ceará até foi melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo ele recorre aos seus principais jogadores para tentar empatar o jogo. E empatou, mas foi uma confusão, foi uma correria. E aí o Flamengo poderia diminuir a diferença para 5, continua em 7 agora com o Palmeiras. Então, não dá para entender. Os torcedores do Flamengo reclamando no Twitter e eu concordo com eles. Há jogos e jogos. O Flamengo tem a vantagem de 4 gols contra o Vélez. E aí no jogo mais importante da semana, neste momento, pelo que o Flamengo fez, o show que ele deu em Buenos Aires, era esse jogo contra o Ceará. E aí o Dorival coloca time em reserva. E a diretoria não faz nada, é isso que me surpreende. Eu sou fã do Dorival, mas nessa eu acho que ele foi mal. Então, terminou Flamengo 1, Ceará 1. Ótimo ponto do Ceará, foi a 28 pontos, está lutando para não cair. E o Flamengo foi agora a 44 pontos, segue 7 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras, que jogou neste sábado, eu comentei o jogo na Rádio Bandeirantes, assim que saiu a escalação eu falei, escalação time reserva. Olha, vai botar time reserva por quê? Porque tem terça jogo contra o Atlético. Sim, mas esse jogo contra o Bragantino, ele era bem ganhável, porque o Bragantino tá mal. E como foi? Porque o Palmeiras sai perdendo por 2-0 merecidamente no primeiro tempo, e no segundo tempo o que o Abel Ferreira faz? Recorre aos seus principais jogadores de novo. O Palmeiras acha um gol no final do primeiro tempo, na realidade o primeiro tempo terminou 2-1, o Palmeiras acha um gol no fim do primeiro tempo e volta pro jogo. Mas no segundo tempo, quando o negócio esquentou, o que o Abel Ferreira fez? Colocou Zé Rafael, Rony e Dudu. Se os caras já estavam no banco, por que eles não começam a partida, E aí é o seguinte, o próximo jogo, depois de enfrentar o Atlético na terça, é o Juventude no sábado. Por que não poupar contra o Juventude no sábado, Onde aí sim, com o teu time reserva, jogando em casa, tua possibilidade passa a ser até maior do que ganhar com os reservas. E aí o time buscou um empate com a entrada do Merentiel, bonito gol do Merentiel. Aliás, eu quero colocar até um sentimento, eu colocaria o Merentiel, já que o Veiga não deve jogar contra o Atlético Paranaense, eu colocaria o Merentiel no lugar dele, e com a volta do Scarpa no meio de campo. Mas aí assim, foi como é que eu posso dizer? Foi um grande debate, muitos torcedores do Palmeiras concordando comigo que deveriam ter jogado os titulares, outros não, achando que o Abel Ferreira está certo. Segue o jogo, foi 1-1 e pelo empate do Flamengo, o Palmeiras acaba vivendo um domingo tranquilo, mantém a diferença de 7 pontos para o seu principal adversário na luta pelo título. Óbvio que Corinthians e Inter, nesse momento que eu estou aqui agora, vão se enfrentar e quem ganhar vai assumir a segunda colocação, e aí ficando 6 pontos atrás do Palmeiras. Mas ainda assim o Palmeiras segue com uma vantagem boa para a reta final, faltando 39 pontos em disputa para o Palmeiras e também para o Flamengo. Então assim, os dois treinadores, na minha opinião, erraram os dois. Mas para o Palmeiras acabou passando normal, porque o Palmeiras empatou, mas o Flamengo também empatou. Então cada um com as suas conclusões. Eu só acho o seguinte, o jogador brasileiro está acostumado a jogar 70 partidas por ano, 70, 75, isso há anos. E o calendário era muito pior antigamente, para quem não viveu isso. Eu vivi.
Eu e muitos colegas vivemos, e você também, um pouco mais velho, também viveu. O futebol brasileiro era uma confusão em datas. Hoje tem datas especificadas, apesar da maratona de pouco tempo para treinar. Tudo isso é verdade. O calendário, ele é o ideal? Não é, mas ele é muito melhor do que antes. Ele ainda é ruim, mas é muito melhor do que antes. Então é o seguinte, ó, faltam 2 meses para acabar a temporada. E aí você fica poupando agora em jogos decisivos. E acho que o Flamengo foi mais inexplicável do que o Palmeiras. Porque o Flamengo tem uma vantagem de 4-0 sobre o Vélez. 4-0. E botou o time em reserva hoje. E acabou parando no Ceará. Sigo aqui com o Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Aí os Palmeiras, lá o Atlético, botou o time em reserva. Botou o time em reserva e ganhou. Aí deu certo. Botou o time em reserva e ganhou. Só que o Atlético não está, assim como o Flamengo e o Palmeiras, lutando pelo título brasileiro. Ele está muito preocupado em chegar à decisão da Libertadores da América. E um péssimo resultado para o Fluminense, que chega num momento delicado aí e não consegue realmente uma vitória para pelo menos encostar no pelotão de cima. O Fluminense segue com os seus 43 pontos agora. 43 pontos. Então, assim, ó, é impressionante, né? Como muita gente já vai começar a falar do Fernando Diniz. Eu quero ver aqui a tabela da Série A do Brasileiro. Tô buscando aqui, ó. O Fernando Diniz agora, no momento importante, acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Mas a campanha que ele vem fazendo realmente é uma campanha maravilhosa à frente do próprio Fluminense. E aí 1-0 Atlético. O Atlético foi a 42 pontos e segue na ponta de cima da tabela e certamente vai disputar a Libertadores da América no ano que vem. E o Fluminense, que tem uma parada duríssima contra o Corinthians para tentar chegar à decisão da Copa do Brasil, deu essa tropeçada agora na Série A. Aí tivemos 2 jogos na ponta de baixo da tabela, o América Mineiro mais uma vez muito bem, 2-0 em cima do Coritiba e praticamente garantido na Série A por mais uma temporada. Esse é o principal objetivo do América. Bom trabalho do Wagner Mancini, hein? Ao Curitiba, outro jogo do Guto Ferreira, o Fluminense ficou com 42 pontos, né? Eu falei em 43, o Fluminense parou em 42. O Curitiba do Guto Ferreira, que fez o seu 3º jogo, segue ali encostado na zona de rebaixamento e dependendo do Cuiabá pode até voltar, com 25 pontos em 25 jogos. Então, situação dura para o Coritiba, mas todo mundo já sabia como é que ia funcionar, né? Então, o time do Coritiba, que eu achei que ia passar bem, está ameaçado de rebaixamento de novo. E para fechar, Juventude e Avaí 1-1 no Alfredo Jaconi. Juventude virtualmente rebaixado com 18 pontos na lanterna. E o Avaí ainda lutando para escapar, acabou sendo um pontinho ganho, porque segue na luta para escapar e tem condição, apesar da dificuldade hoje, na 18ª posição, com 24 pontos. Então é isso. Neste momento, faltando 5 jogos, Corinthians e Inter, Fortaleza e Botafogo, Goianiense e Atlético Mineiro, Cuiabá e São Paulo, Santos e Goiás, com 5 jogos realizados, G4, com os 2 primeiros, que foram os jogos mais fortes desse fim de semana. Palmeiras 51, Flamengo 44, Fluminense e Corinthians 42. Atlético Paranaense e Inter também tem 42. Nesse momento que eu estou aqui, depois eu vou falar sobre o jogo, Corinthians e Inter virou já um grande jogo, porque quem ganhar assume a 2ª colocação e ficará 6 pontos atrás do Palmeiras. Zona de rebaixamento nesse momento, Cuiabá 25, Avaí 24, Goianiense 22 e Juventude 18. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu não sou fisiologista, não sou preparador físico, mas tem certas coisas que não dá para entender no futebol brasileiro. Jogadores preparados, bem treinados, bem alimentados, com tudo à sua disposição, mas os treinadores entendem que não devam escalá-los. Segue o jogo. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima.